Você já deve ter ouvido falar que Fernando de Noronha já foi um presídio, né? Isso é um fato bem famoso da ilha, né? Por 200 anos, Noronha foi essa colônia correcional, onde o pessoal falava que de correcional não tinha nada, né? Que era um lugar para aprimorar a maldade, né? Porque os presos eram extremamente perigosos, as autoridades eram bem cruéis, e esse negócio de estarem todo mundo isolado, ninguém vê nada, acentuava toda essa grau aí de maldade e crueldade, né? E agora eu vou contar para você 10 curiosidades e macabridades, se é que existe essa palavra, que rolavam em Fernando de Noronha. 1. A Solitária do Sueste. Se você conhece Noronha, você já foi na Praia do Sueste, que é aquela do último ponto do busão, onde tem as tartarugas marinhas, que fica numa parte do Mar de Fora. A Solitária do Sueste consistia em... Eles pegavam o preso, quase assim, o preso falou alto, já punição. Tinha que ser todo mundo na linha. Eles cavavam um buraco na areia, enterravam o preso, deixavam só a cabecinha de fora, e um momento onde, porque a maré sobe e desce, a cada 6 horas tem a variação da maré. Então, até que chegasse essa maré, quase que cobrindo a cabeça do preso, porque daí vinha a onda e ele não conseguia respirar. E não a ponto de matar, entendeu? Porque eles não eram tão malvados, né? Mas ele chegava, então a água vinha, a água voltava e o preso dava aquela afogadinha. 2. O navio ia para Noronha, geralmente 3 meses, tá? Que ia lá levar suprimento, né? O médico, ou trocar a guarda, então era de 3 meses. Então, um pouco antes desse navio chegar, algumas coisas sombrias começavam a acontecer. Existe uma técnica entre os presos que eles chamavam de buchada, tá? É uma técnica, não estou falando de receita, ok? No Nordeste a gente chama bucho, barriga, buchada, tá? Era assim, vinham 2 presos, pegavam a vítima, seguravam a vítima, um terceiro preso chegava com uma faca, abria o bucho da vítima e tirava as vísceras. E aí, para o negócio ficar bem infeccionado, garantir lá que o cidadão ia morrer, eles jogavam areia para infeccionar, entendeu? Essa era a técnica da buchada. Eu já vou emendar aqui, no número 3 que a gente está, que isso eles chamavam tipo de um passaporte. Porque no momento que você matava uma pessoa, o que acontece quando o cidadão mata alguém? Ele vai ser julgado, né, para ver a condenação. Então, quando eles matavam alguém, aí eles seriam enviados para Recife para um novo julgamento. Então isso acontecia muito na época das chuvas torrenciais, do inverno noronhense. Quando a gente fala inverno em Noronha, a gente está falando de chuva, a gente não está falando de neve não, tá? Então, quando chega, eles matavam, eu matei! Porque daí eles iam ser levados para Recife para um novo julgamento. Então essas coisas demoram. Mesmo que voltasse para Noronha, pelo menos eles se livravam na época do inverno. Então essa era a buchada e era o tal do passaporte para poder sair de Noronha. 4. Existia em Noronha, eu falei que foram 200 anos de presídio, né? Pelos primeiros 100 anos, mulher nenhuma entrava, tá? Depois que começaram a liberar a mulherada, né? Aí tinha um negócio que era famoso, que até hoje ainda tem uns antigos na ilha que falam, tá? E vem dessa época do presídio, que chama rastro do corno. O que consiste o rastro do corno? Como tinha muito homem e pouquíssimas mulheres, era normal as mulheres terem seu harém de homem. É sério, uma mulher poderia ter vários namorados tranquilamente, entendeu? Porque, né, o pessoal dividia o negócio. E aí acabava que acontecia que as mulheres tinham filhos de vários presos. Às vezes o preso chegou, pá, aquele romance, teve filho, volta, assim, tipo, filhos espalhados com pais presidiários, ex-presidiários, por aí, né? Entre essas presas mulheres, assim, curiosidade, vou falar da Celina, tá? Celina, ela era uma presidiária muito romântica. Ela tinha aulas de música lá no continente,
Aí ela se apaixonou pelo professor, né? Porque então, os músicos têm, né, essa coisa meio afrodisíaca. Aí a Celina se apaixonou pelo homem, só que tinha um problema, a Celina era casada, né? Aí como é que a Celina resolveu a situação para poder ficar com o professor de música dela? Ah, ela matou o marido. Aí então ela foi descoberta e enviada para Noronha. Então Celina era uma das presas de Noronha e ela é uma presa famosa da ilha. Estou contando aqui por curiosidade. 5. Os presos já viviam isolados, né? Já ficavam lá, sei lá, 300 quilômetros do continente, sem nada, sem comunicação, sem nada, Deus dará. E aí, quando eles cometiam alguma coisa, né, que a punição seria maior, eles eram enviados para Ilha Rata, tá? Ou Ilha Rata ou Ilha Rasa, mas principalmente para Ilha Rata, que quando você for para Noronha, fica assim, depois do Air France do Porto, pega o barquinho, vai para a direita, é uma das últimas, é a última ilha, a Ilha Rata. E nessa Ilha Rata tinha só uma pequena fonte de água salobre, tá? O preso lá beber uma aguinha. E como é que o preso tinha que comer? Geralmente é pescar, né? Só que a Ilha Rata, ela fica num lugar de água, as águas não são nada amigáveis, tá? Então é mais difícil para o cara ir lá ficar pescando. E a Ilha Rata tem este nome também porque tinha muito rato. Então naquela fome toda, naquela dificuldade de pescar, os presos que ficavam mais tempo na Ilha Rata, o que eles comiam? Rato. Eles assavam o ratinho. Você acha que os presos eles viviam soltos, né? Era mais ou menos assim, tinha um horário lá que era o toque de recolher, que era às 9 da noite às 5 da manhã, ninguém na rua. Mas eles não ficavam só lá na praia, no Baía de Sancho, fazendo a pinéia. Eles tinham que trabalhar muito. E quanto pior o crime, mais árduo, mais pesado ia ser o trabalho dos caras. Por que isso, né? Porque tem aquela coisa, né? Mente vazia, oficina do carboidrato, do diabo, não é isso? Então, quanto mais malhação, mais pesado, esforço físico fosse aquele trabalho, mais cansado o preso ia ficar para sair matando um amiguinho, entendeu? Mais ocupado para estar planejando o próximo crime. Então o negócio lá era pesado. Então tinha muita gente que trabalhava com agricultura, tinha serviços domésticos, tinha pesca, produção de farinha, de telha, de tijolo, construir aquelas ladeiras lá que você já viu quando você vai ali no forte, aquela ladeira toda de pedra, a ladeira ali também da Vila dos Remédios, tudo foi os presinhos que construíram. E aí tinha uma outra função, que era o preso era o caçador de rato. A função era matar rato. Então ele recebia, agora você vai matar os ratos, você não vai carregar pedra, você vai matar o rato. Então e eles tinham cotas diárias de número de ratos que eles tinham que matar e dar lá o relatório. Qual é o número que a gente tá? 6. Havia um bullying no Brasil. Era assim, quanto mais mal, ruim, cruel, assassino, sanguinário você fosse, mais respeito você tinha na prisão, né? O pessoal chamava a galera homicida de, homens de coragem e resolução, tá? Eles eram muito respeitados lá. Agora, se você fosse só um ladrãozinho, furto, sei quê, aí tipo assim, o pessoal te zoava, sacaneava, entendeu? Uma outra forma de punição que tinha, né? Se você falou alto lá com o comandante, não mostrou língua, falou nem um pio, fez pio, era meia ração. O que é meia ração? O nome já diz. Você tinha direito a uma ração e aí se você tivesse feito qualquer birra, você só ia receber meia ração. Então, o pessoal morria de medo também, né? Porque daí, imagina, eles trabalhavam o dia inteiro, né? Aquelas coisas pesadas, deviam morrer de fome. Aí vê o coleguinha do lado com o prato cheio e o seu com meia ração. Aí agora, o número 8, 7, 8, 9... Uai, tá faltando um, não era um 10, vou ter que caçar alguma coisa aqui. Era mais botânico. Você já ouviu falar numa árvore que se chama burra leiteira? Em Noronha tem muita, tá? Ali na trilha entre a Baía do Sancho e a Baía dos Golfinhos, quando você vai pela parte do penhasco, você vai vendo até as plaquinhas, atenção, burra leiteira. A burra leiteira é uma árvore, ela tem um látex cáustico, entendeu? Tóxico, que o contato com a pele
Ele pode sofrer queimadura de até terceiro grau, entendeu? Mesmo quando você pega um facão, porque em Noronha ainda tem muita gente ainda se dá mal com a boa leiteira. Mesmo com o facão, aquela, sei lá, o óleo essencial dela que vem no ar, aquilo já causa um estrago forte no olho, incha, queimadura. É um trenzinho danado essa boa leiteira, viu? 9. Era também botânico, um castigo botânico. Existe uma árvore, uma espécie que tem em Noronha, chama gameleira, que tem muito lá, ela é linda, maravilhosa. E ela tem umas raízes, assim, bem... Uma raiz que parece um novo tronco, né? Que ela vai dominando, ela faz uma cidade dos seus raízes troncos, assim, né? E aí era chibatada com a gameleira, com a raiz da gameleira, uma gameleirada. Só que aí, geralmente, era em praça pública, para todo mundo ver, mas com a presença de um médico. Porque eles estavam muito preocupados, né, com o bem-estar do preso. Era proibido beber, né? Não tinha, imagina aquele monte de gente louca, violenta, ainda cachaçada, né? Não ia sobrar ninguém, né? Aí, só que daí o povo meio alcoólatra, eles inventaram, foi um tenente e um pescador, eles inventaram uma bebida. O nome da bebida era pá-bufo. Pá-bufo. Ela era álcool, água e suco de fruta, tá? Aí o trem era tão forte que a pessoa bebia, aí o que acontecia? Pá, bufo no chão. E onde que eles conseguiam o álcool? Mas como é que eles vão fazer essa bebida e o álcool? Compra onde? Eles roubavam do hospital. Último fato. Esse é um que quando você for em Noronha, você vai lá, com certeza, conhecer a Fortaleza Nossa Senhora dos Remédios, que é muito legal. E agora fizeram uma reforma, ficou mais bacana ainda. E lá tem as solitárias. Então os presos mais desobedientes, eles também jogavam nessas solitárias. As solitárias a gente já viu muito em filme, né? Geralmente a gente vê em filme. Já é uma coisa mais banal, né? Comum. Bem, eu acho que eu já falei, né? Eu falei entre 9 e 11, agora eu já não sei. Tem muita coisa pra falar do presídio, muito. Imagina 200 anos, né? Ainda tem a parte de presídio político, tem muita coisa interessante. Tem a parte quando os ciganos foram enviados para Noronha, quando os capoeiristas foram enviados. Eu vou gravar outros vídeos.